tráfico de drogas é a comercialização. Na verdade, temos vários verbos no artigo 33 da Lei de Drogas. A compra, a venda, o plantio, todo esse cenário de drogas entorpecentes, que são aquelas substâncias previstas na portaria, em lei, enfim, nas nossas normas. E o tráfico internacional é quando essa movimentação da droga, o transporte dela vem do exterior. Tanto que aí a pena é acentuada, é um pouco mais grave nesse caso. Mas Foz do Iguaçu e Guaíra ocupam uma situação bem estratégica, porque nessas duas cidades tem um comércio muito grande de mercadorias, entre aspas, lícitas, né? Eletrônicos e outras mercadorias típicas de compra de free shop, que acabam gerando uma movimentação na cidade e fazendo com que o tráfico aproveite dessa movimentação para se ocultar no meio dessa multidão de pessoas que está sempre passando por ali, por aquela região de fronteira. Foz do Iguaçu é uma grande porta de entrada devido ao tamanho do Paraguai, né? O volume de negócios ali na fronteira com o Paraguai. Guaíra também, Guaíra, aquela região toda também sempre naturalmente envolvida, tem a facilidade de ter pequenos portos, então o material ser internado através do rio. Então o Paraná está servido aí dessas principais vertentes de entrada de drogas, armas, material ilícito em geral. A fronteira é o começo do problema do tráfico porque, como eu estava dizendo, o Paraguai ele é um país produtor de maconha. Ele é um país que tem sua renda do povo do interior, o povo da lavoura, é muito focada na produção de maconha, né? Ou a pessoa é um grande produtor de soja, um grande produtor de gado, ou ele não vai conseguir viver daquelas culturas de subsistência, como por exemplo a mandioca, não tem uma lucratividade muito grande. Então para o pequeno agricultor, aquele lavrador mesmo que vive da enxada, produzir a maconha é muito mais lucrativo para ele, mesmo ele sabendo os riscos que ele corre, né? Então esse problema social que existe no Paraguai de uma pobreza gera essa grande produção de maconha. É uma produção muito grande mesmo. Então essa mercadoria tem que escoar para algum lugar. E o Brasil é o país mais fácil para escoar. O Paraguai não tem ligação com o mar, né? E o Brasil está aqui um mercado consumidor enorme, né? Uma população muito grande para consumir essa maconha. Por outro lado, a cocaína que é produzida nos países andinos, né? O Paraguai não produz cocaína. A cocaína é produzida em países como Bolívia, né? Peru, Colômbia. Então essa facilidade que o Paraguai proporciona de ser uma passagem para essas drogas baseadas na folha da cocaína, devido à movimentação da Tríplice Fronteira. A Tríplice Fronteira é muito dinâmica, como isso gera uma movimentação muito grande de veículos e pessoas, então facilita essa ocultação das pessoas, elas se misturam na multidão que está ali fazendo compras legalmente e acabam tendo uma facilidade maior de entrar no Brasil. O Brasil se torna muitas vezes um país de passagem. O Brasil não é só consumidor de cocaína, toda a cocaína que entra no Brasil pelo Paraguai não é só consumida aqui, mas também parte para países da Europa e Estados Unidos. Então por isso que o Brasil combate da melhor maneira que ele pode para que também favoreça os outros países, né? Meu carro direto no nosso Goiaba, eu consegui tirar a pombinha dele lá de baixo carregado, passando por mim agora. O tráfico de drogas é um crime extremamente prejudicial à sociedade e, por atribuição constitucional, a repressão dele é a cargo da Polícia Federal. Não apenas o tráfico internacional, como todo o tráfico em si. As várias formas que o tráfico ele usa para ele poder escoar a droga, né? Então, por exemplo, em Foz do Iguaçu e Guaíra existem os núcleos de polícia marítima que fazem o patrulhamento do Lago de Itaipu e do Rio Paraná, que faz a fronteira com o Paraguai. Já no aeroporto, principalmente cocaína, ela sai do Brasil para ir para outros países, como Europa, os Estados Unidos, através do aeroporto. E existem também policiamento na rodovia, quando a droga já está no Brasil, ela sai de carro, sai de ônibus. Então o combate tem que ser feito tanto terrestre como na área de fronteira, na área fluvial ali, marítima, e também já quando está dentro do país aqui.
Olha, o NEPOM faz o trabalho ostensivo da Polícia Federal com embarcações. Então nós realizamos operações no Lago de Itaipu e também nos rios Paraná e Rio Iguaçu. Nosso trabalho é específico, é especializado com embarcações, porém também fazemos patrulhamento com viaturas, né? Tanto nas margens do Rio Paraná e Rio Iguaçu e no Lago de Itaipu. Nós verificamos ali os locais onde existe maior incidência de passagem. Nesses locais é feito um trabalho de acompanhamento, de levantamento, de investigação, de inteligência, e a partir disso nós partimos para ações policiais que visam justamente fazer apreensões. Então ocorreram já apreensões em embarcações, as embarcações passando do lado do Paraguai para o lado brasileiro, elas são abordadas, são fiscalizadas, né? E vamos dizer assim, né, essa droga geralmente ela não vem escondida, ela já vem dentro da própria embarcação, porque são grandes quantidades. E as pessoas utilizam são horários em que eles têm certeza que não há uma fiscalização, pode ser usando a cobertura da noite, né, que dificulta a visualização, e em pontos, essa travessia é feita em pontos em que o sistema de vigilância deles consegue detectar a presença policial numa distância maior. Então quando você chega, até você chegar à margem, já deu tempo suficiente para eles até retornarem com essa droga para o lado paraguaio. Ou ter escondido dentro de uma residência, numa dessas favelas que tem aí com mais de 200 residências. Então é muito difícil você localizar essa droga depois. Tudo que movimenta pessoas e material é uma oportunidade para o tráfico atuar, seja em estradas, faz fiscalizações em estradas, aeroportos, portos. Então nós temos um vasto histórico no estado do Paraná de apreensões em várias modalidades, seja em portos, aeroportos, na estrada, no rio, em fiscalização de passageiros, em veículos, enfim. Toda oportunidade que o tráfico vê de internar material, a gente tem que, na sequência, se mobilizar e tentar fazer aquilo ficar menos fácil, né? A fiscalização aqui na Ponta da Amizade, tanto na saída do Brasil quanto na entrada, ela é feita aleatoriamente. Como a quantidade, o fluxo de veículos é muito grande, tanto saindo quanto entrando no Brasil, não há possibilidade com as pessoas que no efetivo, com a quantidade efetiva hoje, fiscalizar todos os veículos e pessoas que saem e entram no Brasil. Hoje é feito por amostragem. Por amostragem e pela experiência do policial hoje na fronteira, ele já escolhe as pessoas e veículos para fiscalizar. É uma forma de resumir a fiscalização. Ele aborda a pessoa e o veículo que realmente vale a pena fiscalizar. Devido o Paraguai ser o segundo maior produtor de maconha do mundo, após o Marrocos, aqui na fronteira do Paraná, as apreensões de drogas, principalmente maconha, são diárias. Várias as formas de entrada aqui da droga pela Ponta da Amizade. As formas de ocultação são muito variadas. Às vezes é caminhão, no corpo da pessoa, mala, fundo falso de veículos, é muito variado, não tem um padrão de ocultação. E que dos flagrantes que eu tive, digamos assim, o privilégio de estar lavrando, um dos maiores de maconha, foi um de um ônibus que foi apreendido em cima da Ponte da Amizade. E na ocasião não teve, assim, digamos, nenhuma informação, nada de inteligência, simplesmente o ônibus estava cheio de maconha e passando vazio. E aí o policial que resolveu fazer a fiscalização, estranhou aquela situação, entrou, sentiu o odor característico de maconha, né? A pessoa que estava ali dirigindo, ela estava se mostrando bastante nervosa, então começaram a fazer uma vistoria, mais pente fino, maior no veículo, no ônibus, e acabaram encontrando. Calculo eu que foi mais de 1 tonelada. Nessa apreensão do ônibus, é interessante notar que eles tinham modificado completamente o ônibus,
e estava escondido no assoalho e num fundo falso que tinha na traseira do ônibus. Ou seja, numa fiscalização rápida, talvez não fosse identificada a maconha. Na verdade, a polícia tem que atuar em vários meios porque os traficantes usam vários meios. Então a polícia tem que estar sempre acompanhando as várias metodologias utilizadas, né? Eles, traficantes, vão variando sua metodologia e a polícia tem que estar sempre detectando essas mudanças. Por exemplo, tem que fiscalizar através de cães, até mesmo a correspondência enviada pelo correio, né? Que também é meio de envio de drogas. O método usado para ocultar, às vezes é em pneus, às vezes na carroceria, às vezes, sei lá, dentro do painel. Então eles vão modificando conforme eles vão criando, a criatividade deles permite. Geralmente essas cargas grandes vão para Rio de Janeiro ou São Paulo, né? O motorista sabia o que estava fazendo errado, geralmente eles não confessam, pelo menos não, né, em sede policial, às vezes até em juízo eles podem confessar para conseguir alguma redução de pena, alguma delação premiada, mas via de regra eles não confessam e eles tentam, uma ingenuidade, querer justificar sua conduta dizendo que achavam que era contrabando, né? Eles tentam justificar dizendo que achavam que estavam cometendo um crime menor, que eles entregam o caminhão com a carga lícita, ficam sem ver o caminhão por algum tempo e de repente o caminhão volta já preparado com a carga ilícita, que eles alegam geralmente achar que era contrabando, que eram mercadorias que não droga, né? Isso não exime eles porque também é crime o contrabando e as demais circunstâncias acabam evidenciando que eles sabem que é droga, né? A atuação da Polícia Federal ela é bem diversificada e eu diria que cada vez mais temos investido em trabalhar com inteligência para que não seja preso apenas aquele que está transportando, que invariavelmente é a chamada mula, que seria uma pessoa que foi cooptada pelo tráfico simplesmente como um transportador, mas na verdade não é nem aquele que acaba se beneficiando dos lucros e grandes rendimentos que a droga causa. Então, por isso a inteligência serve para ir mais a fundo e estar trabalhando também com os principais, com os, entre aspas, cabeças, com os mentores, com os líderes dos que praticam o crime organizado. Então, trabalhamos com inteligência. Também trabalhamos de forma, assim, digamos, ostensiva, até para estar coibindo, porque nem todo o tráfico de drogas é feito assim de forma tão organizada. Tem gente que simplesmente vai até a fronteira, a região de fronteira, atravessa o país, compra droga, entra no ônibus e vai embora. Então também é importante estar tendo fiscalização em ônibus, nas estradas, muitas vezes utilizando de cães farejadores, como temos feito. Então a gente tem que trabalhar com esses diversos aspectos, até mesmo para quem está de fora observando, fala, opa, a polícia se faz presente, ou seja, também de forma ostensiva. Você imagina um ônibus com 40 passageiros. Se você pedir que todos os passageiros desçam no veículo com suas bagagens, tirar a bagagem da parte inferior do veículo, do bagageiro, separar, você passar o cão nas pessoas, ou melhor, o policial, revistar pessoa por pessoa, bagagem por bagagem. Isso aí vai demandar no mínimo 2 horas num único ônibus, né? Com o cão não, com o cão você consegue fazer com as pessoas dentro do ônibus, com a bagagem no seu local acondicionada, entendeu? E o cão, se alguém estiver portando substância entorpecente ou até mesmo ter sido apenas usado um cigarro de maconha que deixou impregnado na roupa, o cão tem condições de identificar e a gente consegue otimizar nisso o tempo, né, que seria em torno de 2 horas, a gente faz no máximo em 15 minutos. Yep.
Vire! Busca! Na fronteira você vai encontrar todo tipo de ocultação de droga, desde a droga engolida por pessoas, pelas mulas que levam a droga no seu corpo, até fundo falso em veículos, em embarcações, em aeronaves, passando por fundo falso em caixas de mercadoria, em ocultação no meio de carga. Você vai encontrar praticamente todas as formas de ocultação de drogas aqui na região de fronteira. No aeroporto de Foz do Iguaçu, a principal droga apreendida é a cocaína. A cocaína é a campeã aqui das apreensões. Depois vem a maconha e o haxixe. Normalmente a fiscalização ela é feita antecipadamente, antes do check-in. Então a pessoa que já está com alguma coisa oculta, seja dentro do organismo ou em fundo falso, ela passa pela fiscalização ali da área da Receita Federal, onde atuam os policiais federais. Naquele momento já é perceptível que a pessoa está um pouco nervosa, um pouco ansiosa, e ali é um indício de que a pessoa pode estar com alguma irregularidade. A pessoa normalmente é parada, o policial aborda a pessoa e verifica o itinerário de viagem da pessoa. Esse itinerário já é um grande indício também de que a pessoa pode estar levando alguma coisa errada, seja mercadorias que não são declaradas, né, de oriundas do Paraguai, ou até mesmo entorpecente. Tem a forma engolida, que é muito praticada aqui em Foz do Iguaçu. E aqui é um corredor, né, de saída de drogas para a Europa, e muitas mulas de nacionalidade paraguaia engolem as drogas e passam pelo aeroporto. Tem uma história que não tem um final feliz, que foi quando uma engolidora trouxe cocaína dentro do seu ventre, e quando ela foi identificado que ela estava com cocaína no aeroporto, e aí foi levada para o hospital. E depois de um tempo teve uma explosão e aquilo acabou rompendo e ela veio a óbito. Então essa é uma das formas mais cruéis assim de se estar levando a droga. O risco é muito grande. A qualquer momento pode se romper uma cápsula de cocaína no organismo da pessoa e a pessoa vai a óbito em poucos segundos. É praticamente impossível salvar a pessoa no aeroporto se ela tiver se romper uma cápsula de cocaína. É praticamente impossível salvar ela. Normalmente ela vai a óbito mesmo. Uma vez uma mãe estava levando dentro de uma criança morta cocaína. Estava com aquele bebê no colo, mas na verdade ele tinha morrido e estava recheado de droga dentro. Cruel. O perfil dos presos que tem aqui na delegacia, hoje são essencialmente homens, não existem mais mulheres custodiadas na delegacia. Nós temos aqui basicamente brasileiros e paraguaios, essencialmente presos por tráfico de drogas. Pode-se dizer que 90% do número de presos aqui são com tráfico de drogas. O perfil do preso aqui é normalmente aquele preso que é chamado de mula. É aquele que é cooptado pelo crime para execução específica do transporte da droga. O perfil desse criminoso, na realidade é uma vítima da sociedade, é uma pessoa de baixo nível cultural, é uma pessoa com baixo nível financeiro, que não tem posses para poder resolver a sua vida. Ele é cooptado por 50, 100 reais, 200 reais para poder fazer esse crime. A mula em si, pouquíssimas mulas retornam a cometer crimes. Pouquíssimas mulas. É muito raro uma mula voltar a ser presa. O traficante já de ofício, esse já tem uma contumácia na ação, e é uma das outras características, que ele não sabe fazer outra coisa a não ser traficar.
Normalmente o patrão ele já conhece tanto o sistema carcerário, que já passou pelo banco dos réus já 1 ou 2 vezes, tem contatos na fronteira, vários, eventualmente até já morou na fronteira, já tem familiares na região de fronteira. As pessoas que trabalham no tráfico geralmente são muito bem remuneradas, né? Um caminhoneiro, vou te dar um exemplo, para ele levar uma carga, um frete normal, que demoraria 1 semana para ele ir com o caminhão e voltar, talvez ele ganharia nessa uma semana de trabalho dirigindo todos os dias, durante muito tempo. Às vezes até com o próprio caminhão dele, ele ganharia, sobraria para ele talvez entre R$1.000 e R$1.500 livre. Se ele leva uma carga de droga, muitas vezes a gente já viu ele ganhar 10 mil, 20 mil reais. E o problema da droga é que ela custa X no Paraguai ou na Bolívia. A hora que você conseguir entregar ela em São Paulo, ela vai custar 20X. É uma margem de lucro astronômica, vai custar 20 vezes mais. Se você conseguir entregar ela fora do Brasil, nos Estados Unidos, talvez ela custe 50 ou 100X, dependendo da situação. Então agrega muito valor o fato de você conseguir fazer com que ela chegue ao local da encomenda. Então é uma sedução muito grande, porque os valores envolvidos são muito grandes, mesmo para as pessoas que estão trabalhando no escalão menor, na base. Certamente ele é um crime, é um ato, assim, digamos, antijurídico, mas mais do que isso, a gente pode também estar encarando ele por uma perspectiva econômica. O que nós queremos dizer com isso? Está encarando com as visões da economia de como se fosse um negócio, um empreendimento, como se fosse um investimento. Os investimentos, eles basicamente têm 3 aspectos que devem ser observados antes de ser feito, que é o grau de risco, a liquidez e, finalmente, o rendimento. Vou dar o exemplo a poupança. A poupança é um investimento que tem um baixo grau de risco, ou seja, é garantido pelo governo. Quem investiu nele não vai sair perdendo. Ela tem uma grande liquidez, ou seja, quando você precisar do dinheiro, você o terá na mão, basta sacar no banco. E por causa disso, para compensar, ela vai ter um baixo rendimento, tanto que é de 0,5% ao mês, 6,5% mais ou menos ao ano. Vamos estar encarando um outro investimento, como por exemplo a Bolsa de Valores. Ela tem um rendimento maior, né? Pode subir, pode descer, e aí a gente já entra no risco. Em compensação, ela tem um risco maior e ela tem uma boa liquidez. Agora vamos pensar em um que tem uma baixa liquidez, imóveis, por exemplo. Os imóveis, se você investiu o dinheiro nele, dificilmente você vai estar conseguindo estar retirando esse dinheiro de volta com tanta facilidade. Em compensação, tem um bom rendimento, né? E tem uma certa segurança. A droga a gente pode estar encarando dessa forma. Como ela tem, digamos assim, um alto risco, já que a pessoa pode colocar o dinheiro e perder tudo por uma apreensão da polícia, e ela tem uma difícil mobilidade, já que o dinheiro que você investe não vai ter um retorno tão rápido, ela tem o terceiro aspecto, que é a alta rentabilidade. Ou seja, o preço da maconha no Paraguai é diferente do preço que ela vai ter, por exemplo, em São Paulo ou até mesmo na Europa. Cada vez que você vai pulando essas etapas de risco de transporte, vai tendo um valor mais alto. E o papel da Polícia Federal dentro dessa cadeia, mais do que estar impedindo aquela ação naquele momento, certo? Isso é a função primária, é também estar fazendo com que os riscos se tornem tão altos que acabe desestimulando a prática do crime. O Brasil busca parceria com o Paraguai para que se faça operações dentro do país produtor, antes do limite da fronteira. E essas sim são operações que você tem um resultado eficaz, você tem um resultado realmente majorado. Então o Brasil cede aeronaves, a Polícia Federal vai lá com suas aeronaves, com seu efetivo, entra em território paraguai, lógico, sob cooperação internacional, faz o cultivo daquela maconha e queima toda aquela maconha. Então você foi na fonte e tirou ali no momento da produção. Então, isso é muito mais eficaz do que pegar conta-gotas depois da fronteira para cá. Então, esse seria o objetivo maior, esse seria o maior ideal. Nós estamos buscando fazer isso também hoje em dia com a Bolívia, com o Peru, mas que é difícil instrumentalizar esse tipo de operação. Mas aí sim seria, além da fronteira, seria o ideal de se fazer o combate.
Da fronteira para dentro, aí já é o problema de atuação direta da polícia, mas enfim, aí o mal já está mais ou menos feito, né? Podemos considerar que o mal já está feito e muito mais difícil de tratar. Você vai prender eventualmente ali uma mula, você vai prender o motorista, para você prender realmente o dono da droga, o intermediador, você vai ter que fazer um trabalho muito mais demorado, com muito mais qualidade técnica, enfim, juntar muito mais provas, né? A partir do momento que você está combatendo o tráfico de drogas, você também está combatendo a atividade das facções criminosas, né? Basicamente, a facção criminosa é o meio, o tráfico de drogas seria o fim. Então, não adianta você combater só o traficante, o tráfico de drogas em si, se você não fizer um trabalho que vise você atingir as facções criminosas, né? O Paraná, por ser uma importante rota de acesso aos grandes centros consumidores, é o estado que mais se apreende maconha no país. A Polícia Federal do Paraná é a Polícia Federal que mais apreende maconha no país, e não somente ela, como a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil. E grande número de pessoas do estado de São Paulo são presas e ficam encarceradas, geralmente em delegacias do estado do Paraná. Pessoas com ligações ao PCC. Daí o alastramento da presença do PCC, principalmente nas delegacias do estado do Paraná. Em relação ao Comando Vermelho, eu tive a oportunidade de conduzir um trabalho chamado Operação Fênix. Essa operação durou 2 anos, em 2007 a 2009. Nós realizamos a apreensão de 4 toneladas de droga durante 2 anos, em 12 flagrantes, foram 22 pessoas presas, prendemos avião, fuzis, metralhadoras, armas longas, maconha, cocaína, e o principal articulador era o Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beiramar. Nessa operação a gente conseguiu responsabilizar criminalmente e prender a esposa dele, filho, advogado, enfim, várias pessoas envolvidas com a administração do Comando Vermelho. Empresas, nós propiciamos que a justiça bloqueasse e cessasse a atividade da lavagem também, além da droga. Todos eles receberam altas penas. Durante a investigação ficou provada a ligação entre as 2 facções. Líderes dessas facções se conheceram no presídio Catanduvas, e aí fizeram consórcio de drogas em São Paulo, nós fizemos apreensões em São Paulo também, aí voltadas ao PCC. Então, já tivemos resultados práticos aqui no Paraná de atuação em cima das facções criminosas. O tráfico de drogas hoje dentro do crime organizado, em termos até mundiais, é muito forte, porque houve um estudo feito pela ONU que revelou que se for tirado do sistema bancário mundial todo o dinheiro que é utilizado para o tráfico de drogas, pelos traficantes, da atividade ilícita do tráfico de drogas, o sistema bancário ele entra em colapso, de tanto dinheiro que ele tem inserido, né, dentro do mercado mundial, né? E dentro do Brasil, basicamente, o crime organizado, as facções criminosas e o crime organizado de uma forma geral, ele usa o tráfico de drogas para se capitalizar, porque é uma atividade muito, muito rentável. Me sinto tão estranho aqui, que mal posso me mexer, irmão. No meio dessa confusão, não consigo encontrar ninguém. Onde foi que você se... As consequências do tráfico de drogas são devastadoras. Você consegue ver famílias destruídas, forças policiais, até mesmo estatais, sendo muitas vezes corrompidas por causa dele, por sorte. E devido também ao muito trabalho da própria Polícia Federal e as outras instituições, isso é certamente uma exceção. Mas na sociedade em geral a gente vê isso daí. A droga ela tem esse poder, tanto que é um crime contra a saúde, de estar debilitando a pessoa fisicamente e também até a relações familiares. São famílias destruídas, pessoas que roubam coisas dentro de casa, que ficam alienadas e muitas vezes transtornadas em busca da droga. É uma questão de segurança pública, porque muitos homicídios estão ligados à questão do tráfico de drogas. Em Foz do Iguaçu, posso te dar o exemplo de que acredito que 70% a 80% dos homicídios estão ligados ao tráfico de drogas, às disputas entre as quadrilhas.
os usuários que são mortos por assumirem dívidas com os traficantes e não conseguirem saldar isso depois. E um problema também que acaba no sistema penitenciário, porque hoje no Paraná, acredito que metade do sistema penitenciário paranaense está composto por pessoas condenadas ou presas provisoriamente por questão do tráfico de drogas. Essa visão de consumo de drogas poética, hippie, isso aí não existe, né? Isso é uma parcela mínima dentro do universo do tráfico. Por isso também a gente entende que não é só um caso, entre aspas, de polícia, mas também é um desafio para toda a população, todo o governo, para todos nós.